Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa, você está no canal Mensagens 2.0 e a gente continua falando agora a última parte, falando sobre o tema política. E o que nós vamos falar hoje é política, os tributos cobrados pelo governo. Tributos. Então, questão tributária. Né? Inclusive, a área tributária é uma das áreas mais chatas de qualquer questão relacionada a governo. Mas a questão é o seguinte: quando eu penso então num governo, é correto um governo cobrar impostos? Impostos altos, baixos? É correto? Então, alguém gosta de pagar imposto, coisa para governo? Ninguém gosta. A questão é, a Bíblia fala sobre isso? Bom, você vai se surpreender, mas a Bíblia fala muito sobre impostos. Eu não vou aqui citar vários e vários textos, mas alguns só para você ver como que é decisivo. Porque o que nós estamos falando é sobre a política, sobre governo. Então, vamos agora entender a questão dos tributos. Então, vamos lá. Bom, primeiro, quando olhamos para o livro de Reis, o primeiro livro de Reis, lá no capítulo 12, nós veremos a revolta das 10 tribos de Israel. E essas 10 tribos se revoltaram contra Roboão, filho de Salomão. E é interessante porque Roboão, então, estava ali sucedendo, ou tentando ali suceder seu pai Salomão, que havia morrido, o rei Salomão. E o povo se reuniu para conversar com ele. Falou, nós vamos te aceitar como rei, mas tem uma condição. E aí a gente vai entender essa questão do tributo nesse trecho. Então vamos lá. Vamos a primeiro livro de Reis, capítulo 12. O verso de número 1 diz assim: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali, para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel e Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, ou seja, impostos, tributos. E aí ele diz: alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Aí Roboão disse: vão embora e voltem daqui uns 3 dias. E aí depois ele ia dar a resposta. E a resposta, se você continuar lendo aí o capítulo 12, ele disse para o povo, primeiro ele se aconselhou com os anciãos, e falou: e aí, vocês que foram os conselheiros do meu pai Salomão, o que eu devo fazer? Rei, se você baixar o imposto, porque o imposto que seu pai cobrava era pesado, era duro, era difícil de pagar. Mas se você baixar aí o imposto, o povo vai ficar tranquilo, vai ficar bacana, eles vão te servir, você vai reinar tranquilo. Aí ele pensou: vamos ver agora com a galera que cresceu comigo, ou seja, os jovens, não os anciãos, não os conselheiros do pai dele, mas os jovens, que cresceram com ele, da idade dele, da geração dele. E aí, esses amigos dele disseram: fala com esse povo que você vai aumentar o tributo, você vai aumentar os impostos. Salomão cobrou pesados impostos. Então esses impostos, eles estavam excedendo um limite de bom senso, e estavam fazendo com que o povo ficasse perturbado, triste, esgotado. Isso foi muito ruim. E o resultado, as 10 tribos então se revoltaram contra Roboão. E aí você vai ter então o reino dividido. Os impostos, eles são lícitos e não tem problema. O problema é o excedente, é o exagero. Então, quando um governo ele cobra impostos, há uma finalidade. Então, Israel tinha uma finalidade. Inclusive, quando o templo de Israel foi ser construído, então eram cobrados impostos para essa obra. Vamos dizer que é uma obra pública. Sim, então, impostos, tributos são cobrados.
Até aí está tudo certo, tem finalidade. Quando há um excedente, e aí a cobrança ela ultrapassa o limite do bom senso, daquilo que é aceitável, e passa a ser algo exploratório, aí sim você tem um problema. Mas é lícito. Há uma passagem na qual eles questionam Jesus e dizem: Jesus, Roma, César, cobra impostos da nossa nação. Era uma situação mais complicada, porque aí não era o rei de Israel, mas era um imperador de um outro povo, uma outra nação, que dominou Israel, que era o Império Romano, e eles cobravam impostos de Israel, e isso era algo assim absurdo, eles ficavam indignados. Tanto é que os cobradores de impostos eram homens do povo de Israel, e eles eram pessoas odiadas pelo povo. Por quê? Porque eles eram traidores de Israel, assim eles eram conhecidos e chamados, eram os publicanos. São traidores da nação de Israel, que cobravam impostos para dar para um rei estrangeiro, para um imperador. Então, olha o que acontece. Quando perguntam para Jesus, a gente deve pagar impostos a César? Bom, Jesus já está numa situação complicada, ele ali no meio do povo influenciando multidões. Já pensou se ele diz assim, vamos parar de pagar imposto? Então não é isso que Jesus diz. Jesus vai dizer que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você percebe que até na questão do tributo, a gente observa novamente lá atrás questão da justiça, da forma de governo, do governo ideal, do governo que honra a Deus. Olha que importante. Por quê? Existe um tributo, deve ser pago. E deve ser pago à autoridade que está ali. Lembra que eu falei das autoridades constituídas? E que deve haver o respeito a essas autoridades. Mas você observa que no texto, inclusive, Roboão foi questionado sobre a questão dos tributos, e questionar também não é um problema. Tá caro, tá pesado, não é um problema questionar. O texto mostra isso. Agora, é interessante que Jesus ele alerta, olha, vocês estão preocupados com a questão do tributo, se deve pagar ou não, porque isso é humilhante pagar tributo ao César, mas aqui, deem a Deus o que é de Deus, tá? Mais importante do que devo pagar ou não o imposto, sim, paguem o que é de César, mas dê a Deus honra, louvor, adorem a Deus, não se esqueçam disso. Isso aí é sério, Jesus alerta o povo. Mas tem mais. Se você for lá em Romanos, lembra de Romanos, capítulo 13, que a gente viu no primeiro vídeo dessa série de 3 mensagens, olha o que diz em Romanos, capítulo 13, só que agora, a partir do verso de número 6. Olha o que o texto nos diz. E é por isso também que vocês pagam impostos, ou seja, impostos à autoridade que é constituída. Lembra, as autoridades são constituídas e só existem e só têm poder porque esse poder vem de Deus. E olha o que o texto diz. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. E a quem honra? Honra. E assim, paguem. Essa é a resposta da Bíblia sobre tributos. Então, o que a gente entende é que, quando falamos de política, e sobre tributos, devemos pensar que é mais uma questão nessa questão do governo. Então, as autoridades são instituídas por Deus. Todo o poder de qualquer autoridade vem de Deus, porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. O governo ideal é um governo que promove justiça, antes de qualquer outra coisa. E, dentro da política, quando pensamos em tributos, esses tributos, eles são para uma finalidade. E aí,
cabe ao governo usar de maneira sábia esses tributos para beneficiar o povo que paga esses tributos. Então, que nós possamos buscar com sabedoria orientação de Deus, para que possamos, então, escolher bem nossos líderes, as autoridades, ter aí uma boa eleição e que, obviamente, a vontade de Deus vai prevalecer. Cabe a nós buscarmos a vontade do Senhor, à luz da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Espero que essas orientações que estão aí na palavra de Deus, que você pode consultar, revisar, ou até questionar e comentar e dizer, eu concordo, essa parte eu não concordo, e o porquê você concorda ou não concorda, deixe o seu comentário e vamos refletir juntos sobre isso. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Valeu!